Olá, hoje a gente assiste a uma reportagem especial que aborda os desafios do Brasil e principalmente da região metropolitana de Campinas em relação ao envelhecimento da população. Estima-se que em 2040 o país vai ter 30 milhões de idosos, o equivalente a 27% da população. No palco, com trajes de gala, eles mostram bem para o que vieram. Ao som dos Beatles, a velha guarda se mantém ativa e mais integrada do que nunca. No auge dos 88 anos, seu Orlando é só alegria. Ele não esconde a satisfação por ter sido o grande galã da noite. E conta o segredo para envelhecer com saúde. Faz regime, faz ginástica, não come coisa que faz mal, né? Só que e assim você vai levando a vida, né? Dona Maria das Graças também é nova no mundo das passarelas, uma missão um tanto quanto especial para ela. Mas aos 64 anos tem experiência de sobra para tirar qualquer situação de letra. Maria das Graças Campos Barros! Vem pra cá, Maria! Com a faixa de Miss Terceira Idade atravessada no peito, ela acredita que passar dos 60 anos não foi tão difícil e envelhecer continua sendo muito prazeroso. Eu não tenho segredo, deixo a vida me levar, sabe? Eu faço um pouco de exercício, eu faço Tai Chi Chuan, eu adoro festa, gosto de viajar, de passear. Eu sempre fui cabeça fresca, eu sempre fui assim alegre. Meu nome é Maria das Graças Campos Barros, é tudo no plural, então minha alegria é no plural. E uma festa como esta, eu acho que aumenta a autoestima dos que estão participando e espírito de competição, eles ficam mais entrosados, fica assim como uma família. Troca, alterna. E se o assunto é movimento, esse grupo aqui sabe bem a importância de não ficar parado. Não sobe e desce de braços, pernas e boias de macarrão, entre uma risada e outra, eles não apenas se mantêm ativos, mas também firmam um compromisso semanal com as aulas de hidroginástica. Uma amizade formada por ocasião que vai se fortalecendo a cada encontro. A hidro, para mim, é maravilha para o esporte, pela idade da gente, que eu acho que é muito necessário. Que eu também tenho artrose, melhora muito bem. Você se desliga um pouco de casa, pelo menos durante 3 horas no dia. Você pega amizades novas, você conversa, nunca está parada pensando, ficando em casa só vendo televisão e pensando na morte que vai chegar. Faço musculação, faço hidro há 7 anos nessa piscina. Para mim foi tudo de bom, conheço muita gente, para mim é tudo de bom. Porque eu fiquei velha, não vou sair de casa, vou. Até que as minhas pernas aguentarem, vou estar andando. São 21 milhões de pessoas que já fazem parte da chamada melhor idade. Eles representam 10,6% da população do país. São pessoas que já ultrapassaram os 60 anos de idade e que, a partir desse marco, precisam repensar a vida, preencher alguns buracos, manter alguma rotina ou até mesmo se adaptar a uma nova. E esse número só tende a aumentar. O IBGE estima que em 2040 a população com 60 anos ou mais vai representar 27% no total de brasileiros. Cerca de 30 milhões de idosos que vão precisar ainda mais da atenção das autoridades num futuro que poderia parecer distante, se não fosse a rapidez com que o tempo parece estar passando. Vai ter um aumento muito grande, né, de idosos e se a gente não revir as coisas, né, os serviços, a maneira de pensar a velhice, os serviços públicos principalmente, vai ser o colapso. Vai acontecer um colapso. Não vai ter estrutura para sustentar essas pessoas. A perspectiva não é legal se a gente continuar da maneira como a gente está pensando hoje. Desses 30 milhões de idosos, quase 3 milhões vão estar na região metropolitana de Campinas. Isso significa que a população mais velha dessa região vai dobrar. Vinhedo, por exemplo, é uma das cidades mais populosas da RMC e apresenta, de acordo com o PNUD, a melhor expectativa de vida nessas 19 cidades. Por aqui, os idosos vivem cerca de 77 anos, enquanto no Brasil, os homens vivem em média até os 71 e as mulheres até os 78 anos. O envelhecimento da população, nós estamos hoje vivendo mais, a expectativa de vida está chegando perto dos 90 anos,
o que significa que nós vamos ter um tempo mais ou menos igual ao do trabalho, ou seja, em torno de 30 anos. A Previdência não vai conseguir suprir, e, ou seja, as pessoas vão precisar buscar uma atividade tanto pela sobrevivência, quanto para a dedicação, para a realização profissional. É difícil ficar 30 anos sem fazer nada. A gente está bem atrasado em relação aos países que sempre tiveram, né, mais idosos. Então, a gente tem muito que crescer, muita educação, né, ensinar as pessoas a tratar o idoso, porque isso é uma dificuldade mesmo. As pessoas não têm paciência, as pessoas não têm respeito pelo idoso. E se os idosos vão permanecer mais tempo no mercado de trabalho, é natural que a vontade de aprender faça parte da rotina. Dona Lodovina, mesmo não tendo qualquer familiaridade com a tecnologia, não deixou que a dificuldade de lidar com o computador impedisse a iniciativa de se inscrever nas aulas de informática do Telecentro de Pedreira. Apesar da idade, né, eu gosto de fazer de tudo, aula de violão, natação, gosto de viajar. E para isso eu comprei um notebook, falei, eu vou entrar na aula para ver se eu consigo, né? É um pouco difícil, porque a cabeça é meia, né? Mas, se Deus quiser, com o professor que nós temos, nós vamos chegar lá. Além de aprender sobre algo totalmente novo, as alunas encontram uma oportunidade para interagir e fazer novas amizades. Eles perguntam muito, eles querem saber. Mesmo que eles esqueçam algumas coisas, eles querem saber. O gostoso é esse, é a troca. A gente deixa de ser só professor, a gente se torna amigo. Continuar ativo durante a terceira idade pode fazer com que outras pessoas também se inspirem nesse modo de vida, como é o caso da Dona Cida e do seu José. Ela é uma professora aposentada, dá aula há mais de 40 anos e é apaixonada pela profissão. E ele, com 74 anos, está aprendendo a ler e escrever agora. Mais um exemplo de que a idade não impede o aprendizado. Eu me formei em 70, eu não tive nenhum outro trabalho a não ser professora, né? Então, eu fui ser professora porque realmente eu gosto e foi por escolha. Não trabalho porque preciso, porque graças a Deus não. Trabalho porque realmente eu gosto. Ela é muito boa, muito educada, muito paciente, tem paciência demais, ensina tudo direitinho pra gente. E eu aquela vontade de aprender, sabe? Entende? Vontade de aprender, porque a gente no mundo sem estudo não é nada. E assim, você gosta do que você faz, você vai fazer a vida inteira. Se não gosta do que você faz, você não vê a hora de se aposentar para parar. Mas de que adianta tanto movimento, seja na hidroginástica, na informática ou até mesmo no aprender a ler, se os idosos não são inseridos no mundo moderno? Envelhecer é sinônimo de tempo livre e a sociedade é ensinada a pensar dessa forma. A falta de espaço e oportunidades no mercado e práticas culturais que desafiem o pensamento acabam excluindo essas pessoas do meio social, enquanto elas poderiam contribuir com a experiência que têm. A gente tem bastante queixa em relação ao isolamento social, então as pessoas vão deixando de fazer certas coisas. A aposentadoria é um momento crucial, muito fundamental de divisor de águas, especialmente entre os homens. Existem várias perdas associadas, né? A perda do trabalho, a perda de status, a perda de colegas, perda financeira também. E aí essa pessoa acaba se isolando, né? Vai fazendo menos coisas. Esse momento da vida já não é mais visto como um momento de retraimento, em que o indivíduo vai para casa, ou que as mulheres se vestem de preto e ficam à espera da visita dos filhos, sem nenhum interesse outro. Ele pode participar de uma série de atividades e há espaços para que essas atividades possam ser realizadas. Hoje, essa experiência não é valorizada na sociedade. Os mais velhos são tirados do mercado de trabalho e de tantas outras funções. Envelhecer dá trabalho a quem é jovem e muitas vezes é preciso abrigar os mais velhos nos chamados asilos. Dona Neuza e seu Avelar reconhecem a importância de poder contar com um lugar que acolhe com cuidado e atenção pessoas que não apresentam outra alternativa, sem ser continuar vivendo de uma maneira mais solitária. Aqui tem 4 anos que eu vivo aqui, vivo feliz, que o pessoal daqui é muito bom. Tudo limpinho, tudo na mão, sabe? Roupa limpinha no guarda-roupa, chuveiro, toma banho a hora que quer.
Eu me sinto muito feliz aqui, graças a Deus. Eu tenho aqui um lar para viver e tenho um lar para me acobertar. Estou feliz da vida. Mas em 20 anos, essas casas de apoio talvez sejam uma opção de quem envelhece. É preciso admitir que a estrutura familiar está mudando e os idosos do futuro tendem a ser mais independentes justamente pelas oportunidades de hoje. Às vezes ele não quer sair daqui mesmo, ele não quer ir para a família. Mas a família tem que participar. A maior parte são pessoas idosas com idade avançada e que não tiveram uma família. Não construir uma família, ele tem familiares, entendeu? Nós temos diversas pessoas que são solteiros. Nós temos uma senhorinha aí, que eu acho que ela já está com 99 e ela é solteira. Então uma pessoa com 99 anos de idade, solteira, quem da família vai cuidar? O aumento da população idosa não só indica mais netos correndo por aí. Aliás, está enganado quem pensa que os idosos do futuro vão ter apenas essa função, cuidar dos filhos e dos netos. Ter quase 30 milhões de velhos daqui a 20 anos indica que a saúde vai ter que ser repensada para que atenda essa população que se torna mais exigente e, por que não, mais ativa e participativa. Por conta do aumento do número de idosos, a gente tem que fazer um serviço voltado, especializado a eles. Eles têm as diferenças fisiológicas do adulto e da criança, então essa acho que é uma do essencial para os profissionais que trabalham ter esse conhecimento. Acesso à saúde, trabalhar com prevenção dessas pessoas. Não adianta a gente falar do idoso que, né, quando ele vai estar doente já, mal, lá na frente. A gente tem que falar, a gente tem que pensar também na educação como um todo. Desde educar as pessoas que estão envelhecendo, todos nós estamos envelhecendo. O aumento de idosos no Brasil só reforça a necessidade de mudar algumas concepções e posturas. Hoje, é comum ver os direitos desse grupo sendo desrespeitados. Poucas são as cidades que garantem no espaço público as vagas destinadas aos idosos que ainda dirigem e precisam desta liberdade. Esses dias atrás mesmo aí, eu tive que vir no banco aí no centro e não consegui estacionar. E quando tem a vaga desocupada, né, você chega, sempre tem pessoas que não são idosos, né, que estão ocupando a área. E você não pode falar nada, porque infelizmente hoje você não pode reclamar, né? Falta os conselhos, primeiramente, os conselhos de direitos da pessoa idosa se estruturarem melhor. Existem conselhos, já estão sendo formados, mas os próprios conselheiros ainda não têm noção de quais são os direitos. Se o futuro do país vai contar com uma maioria idosa, envelhecer bem também vai estar diretamente ligado com o amadurecimento das relações de trabalho. Se hoje a experiência não fala mais alto do que a juventude, nos próximos anos vai ser preciso repensar essa questão, até para garantir o crescimento da economia. As empresas estão buscando uma mescla entre o pessoal mais jovem, que vem melhor preparado e com mais gás, e também o pessoal mais experiente, que é para ver uma troca de experiências. As empresas que optam só por jovens ou só por idosos começam a ter problemas, porque só os idosos com bastante experiência não têm o gás necessário para competir num mercado mais competitivo. Por outro lado, só jovens fica um pouco mais difícil, porque eles têm uma formação boa, mas não têm a vivência de mercado. Falar dos idosos daqui a 20 anos significa falar de expectativa de vida. Viver mais deve significar viver bem e integrado. E viver na RMC daqui a 20 anos vai depender do planejamento de hoje, o que significa que o primeiro passo precisa ser dado. Eu acho que hoje em dia a gente já pode perceber que idosos com 60, 70 anos já são pessoas que estão muito ativas, Então, tem um preconceito ainda dos idosos falarem, eu não sou idoso. Se usar o termo idoso para pessoa, para caracterizar uma pessoa, as próprias pessoas se ofendem, sendo que não é ofensa nenhuma. Né? Simplesmente a pessoa com 60 anos ou mais é idosa, ponto final. Não significa que você está doente, não significa que você é inútil, nada disso. Eu acho que é importante a gente dissolver essa categoria velhos e levar em conta essa diversidade no interior desse grupo, desse segmento da população. A velhice já não está mais estritamente ligada com aquela situação da sabedoria,
como era pensada antigamente, a boa velhice, mas ela está cada vez mais como um espaço de aprendizado onde as pessoas podem criar novos relacionamentos, fazer novos projetos de vida.